Minhas amigas, meus amigos, brasileiras e brasileiros, meu abraço. Vocês, mais antigos do meu tempo, eu tenho certeza que não ouviram falar em direito do Estado. Eu nunca ouvi falar nisso. Naquela época a gente aprendia teoria geral do Estado. Sabe de onde que veio o direito do Estado para o Brasil? De Cuba. Foi lá que inventaram isso. E aí vem aqui os especialistas, e o pior de tudo, se dizendo docente nas faculdades de Direito, ensinando Direito do Estado. Eu lembrei de mencionar isso aqui, porque isso aqui diz tudo sobre o grau de burrice, bem grande em vermelho assim, burrice dos advogados, dos juízes, chegando até o Supremo Tribunal Federal. Porque quando o Conselho Nacional de Justiça, pela Corregedora Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon, denunciou a nação que bandidos se escondem atrás da toga, vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação de sentenças, ela não disse que eram juízes calça-curtas e nem que eram as togas supremas da Corte Excelsa. Ela emparelhou tudo. E houve um silêncio sepulcral. Então, não se tem dúvida, porque a coisa mais antiga no acervo de conhecimento da humanidade, a lição de que quem cala consente. E isso, aliás, é regra de convencimento no direito no mundo inteiro. Então, bacharéis e doutores de Cuba, formados em direito do Estado, mostram que o Brasil não podia estar em outra situação senão a tragédia que nós atravessamos. E isso está em toda parte, inclusive nas assessorias jurídicas do Exército. É claro que vão ir tudo para a rua. E para a cadeia também. São os baluartes do general do Exército, feito isso por Dilma Rousseff, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Bandido, terrorista, genocida, ladrão do país, aleijado numa cadeira de rodas, comandando o exército. Hoje eu disse lá para as tropas que eu não vou aceitar soldados que se submetem à hierarquia cega, porque o homem só obedece hierarquia cega se for covarde. E covardes são indignos da eternidade da farda que guarda a perenidade da pátria. São 11% das Forças Armadas que vão ter uma conversa séria com a nação. 44 generais. Que terão problemas com a Polícia Federal. A partir disso, então,
Não é novidade. Isto aqui, minha gente, principalmente quem sabe ler livros de direito, apavorou o mundo. E próprios oficiais das Forças Armadas, ao lerem isso aqui, diziam: não, eu não estou vendo o que eu estou vendo. Eu dormi e estou tendo pesadelos. Porque o presidente da República, presidente constituinte da República, que sou eu aqui, trazendo isto. Nunca na história do mundo alguém tinha visto. É claro que para a nossa imprensa não tem valor nenhum, mas eu já recebi hoje propostas milionárias por esse documento pela imprensa estrangeira. Ainda não é hora de vender o documento. Nele está dito assim, começa assim. Aqui é a Presidência da República, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, interventor constituinte interino da República. Área de atuação, magistratura de Estado. Excelentíssimos senhores chefes dos Primeiro Comando da Capital, PCC. Comando Vermelho, CV. Esquadrão da Morte, IM. Os Tauras. Carecas do ABC. Máfia do Lixo. Comando Vermelho, Mato Grosso, CVMT. E Comando Vermelho, Mato Grosso do Sul, CVM. Estes aqui, nominando as 54 organizações do banditismo comum de campo. Um pouco mais do que as organizações do banditismo terrorista no poder, que são 38 organizações quadrilheiras ou gangues terroristas, das quais saem os mandatários do povo para as prefeituras, as câmaras municipais, as governadorias estaduais, as assembleias legislativas, a presidência da República, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, de onde saem os magistrados, os promotores de justiça, procuradores da República, advogados gerais da União, conselheiros dos tribunais de contas, ministros de Estado, não sei o que, de Controladoria Geral da União, Controladorias Gerais Estaduais, ouvidorias públicas, enfim, de 50, aliás, mais de 50, não totalizamos tudo ainda, mais de 50 agências cartoriais de governo, a maioria criada por Dilma Rousseff. Mais de 150 mil alojamentos de vadios no erário público. Somando tudo, passa de 11 milhões de bandidos, terroristas, no crime organizado no governo,
operado por gangues políticas e gerido por corporações quadrilheiras. Quando, nas organizações que agregam o crime comum de campo, não chegam a 3 milhões de pessoas. Então, quando se precisa avaliar a bandidagem do crime organizado no governo face à bandidagem do crime comum de campo, estes ganham tudo, tanto na qualidade humana de bandidos, quanto no número menor e, sobretudo, a bandidagem do crime organizado no governo. Roubam o país inteiro. Mais de 36 trilhões de reais é o que nós contabilizamos, mas sabemos que tem mais. A bandidagem comum de campo não chega a 1 trilhão. Não chega, está longe ainda. A bandidagem do crime organizado no governo chega entre os sustentados por bolsas que chegam até as bolsas prisionais, passam de 35 milhões de marginais. Isso sem contar todos os marginais que são chamados de oligarquias do poder, e que estão, em sua maioria, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Hoje, encarnados em Michel Temer. Quando a bandidagem comum de campo está na dependência dos cofres públicos com 638 mil prisioneiros. 496 mil outros com mandados de prisão pedidos, mas estão aí no meio da sociedade porque não há mais local para a justiça penal confiná-los. Já os que eles selecionam não cabem mais nas penitenciárias. Então, a polícia, quando recebe as levas de mandados de prisões, eles selecionam aqueles que realmente representam um perigo para a sociedade. Eles vão amontoando lá nas penitenciárias. E aqueles que cometem os crimezinhos deles aí, do jeito que os deputados, senadores e magistrados agem, eles ficam no meio da gente, porque se essa casta de bandidos escondidos atrás da toga, somados com bandidos escondidos atrás de mandatos, são suportáveis pela sociedade, os bandidos escondidos atrás de mandados de prisões
selecionados pela polícia, também estão no mesmo nível. E então, senhoras e senhores, brasileiros e brasileiras, principalmente os nossos juristas, que talvez tenham vindo um doutorado em Direito do Estado de Cuba, porque me parece que em nenhum outro lugar do mundo se tem essa cátedra. É um absurdo. Não há lógica, porque o direito é ciência, e ciência é matemática, e matemática é lógica, é bom senso, é coerência. Não há como se estudar, então, direito do Estado. O máximo é a teoria geral do Estado, que quer dizer a identificação jurídica do ente ideológico, instituído pela lei, operado pelo direito e consolidado pela justiça. Eu precisava, como já falei em outras ocasiões aqui, tenho informado no Face, eu já estou no efetivo desempenho da presidência da República, no regime que me instalou ali, de interventor constituinte. Este regime, como pressupõe a suspensão constitucional do Congresso Nacional, porque a bandidagem só chega ao ponto de desalicerçar o Estado democrático de direito da Constituição, ocasionando a extinção de eficácia da magistratura de Estado e, consequentemente, desvestindo o processo histórico de regência institutiva. E nessa situação, a Constituição diz que o povo tem de emergir em poder constituinte, recuperando o Estado democrático de direito na Constituição. Cessam os poderes constitucionais. E aí, o povo, no interventor constituinte, no qual ele assume a presidência da República, se tornaria absoluto. O presidente constituinte da República seria um ditador absoluto dentro da Constituição. Mas como a Constituição é normativa, é dogmática, e os dogmas não prejudicam a extensão, ou seja, a expansão de consciência que projeta a inteligência humana sempre para campos mais profundos da inteligência da criação, e o direito é a primeira ciência nesse rumo, depois da teologia. O presidente constituinte se tornaria absoluto. E então, quando nós estabelecemos a instituição da intervenção constituinte no processo histórico, um dos que mais se preocupava com isso era o saudoso
professor Afonso Arinos. E, é claro, também o doutor Ulisses Guimarães. Estadistas, até agora, insuperáveis. E aí nós estabelecemos, então, isso não foi assim, no grito, não. Nós tivemos assessores extraordinários, monstros sagrados do constitucionalismo, nos orientando e nos subsidiando. E então estabelecemos o limite para quando o povo assume o exercício direto do poder. Esse limite é a Corte Constituinte. No artigo 102, caput, ou seja, o cabeçalho, da onde descem os incisos e parágrafos. Então, ali está que a função precípua quer dizer a função absoluta, a função primordial, a função pela qual o Supremo Tribunal Federal existe é a guarda da Constituição. No Império Egípcio, a civilização mais perfeita até hoje, da qual saiu a civilização judaica, a grande escola da tragédia do homem de Moisés, neto de Ramsés II, tinha os sátrapas, ou seja, os 40 que constituíam o oráculo do faraó. Quando o faraó tinha a dúvida sobre a sua superioridade intelectual, cultural e técnica como magistrado supremo do seu povo, os sátrapas o socorriam. Moisés os preservou como o Conselho Supremo, que até hoje existe no Estado de Israel. E então, é claro que nós, o constitucionalismo, que é da escola de Moisés, com a primeira Constituição dos 10 Mandamentos, e que a civilização americana apenas o adaptou para os dias políticos do nosso tempo, nós também nos alicerçamos nessa Constituição. Porque, na verdade, não precisa mais nada do que os 10 mandamentos. Mas a nossa cabeça ficou muito confusa desde quando nós passamos a ser produto exclusivo da nossa própria história. Isto é, sem absolutamente nada com a nossa árvore cromossomática. E então a nossa cabeça confusa passou a não entender mais aquela exiguidade dos 10 mandamentos. E aí nós tivemos de fazer uma Constituição. Na essência dela, é os 10 mandamentos, como é a Constituição americana. E aí, então, nós resolvemos o nosso problema da instituição da reação de cidadania, que tem de ser operada pela intervenção constituinte no processo histórico. Porque nós não queríamos mais revolução militar, não queríamos mais deposição de governo, não queríamos mais golpe de Estado. Enfim, nós nos achamos bastante desenvolvidos para nos desapegar dos primitivismos da civilização antiga
e começarmos a nos projetar por uma civilização inteligente e não briguenta. Porque pessoas inteligentes, como dizia o saudoso Fleury, pessoas inteligentes não brigam, chegam ao máximo ao contraditório de interesses ainda não fundidos pelo interesse social comum. Pessoas inteligentes não matam. E nós nos arrogamos perante o mundo desse grau em nossa Constituição. E aí estabelecemos o oráculo dos faraós, o conselho dos anciões, no Supremo Tribunal Federal, bifurcado em duas investiduras, a de Corte Judiciária e a de Corte Constituinte. A Corte Judiciária ocupada com o processo social, que deságua na discussão forense e é solucionada por decisões magistrais. E o processo histórico, que é regido pela Constituição, em exercício direto do poder pelo povo, em foro de soberania. Então, nessa esfera, o interventor constituinte é limitado pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, tudo o que vocês já viram aqui de atos interventoriais constituintes que eu já editei, passam pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, quando houver excesso da minha parte, ele me devolve o expediente, apontando o excesso cometido, e então eu tenho de me emoldurar a Constituição. Até agora, o Supremo não fez isso, porque eu não tenho complexo nenhum diante de nenhum ministro. Aliás, desses ministros que estão aí, pode botar tudo eles numa prensa. E do suco, me apresente um ministro para me colocar limites na ciência do direito. Então, é claro que os ministros nunca colocaram reparo nos atos interventoriais que eu os apresento. Mas eu, quando fiz este aqui, eu fui com o pé atrás. Porque se eu fosse ministro do Supremo, eu teria pedido exoneração neste momento. Porque era o único caminho que sobra aos ministros. Porque para não receberem isso aqui, teriam de dizer que é inconstitucional. E não pode. A Constituição fui eu que escrevi. E eu não poderia estar violando a carta. Agora, isso aqui, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão dizendo aqui, ó, inclusive, com tanta ênfase que carimbaram 2 vezes aqui.
de tanto que se acharam inferior em excelências, as excelências aqui do PCC, do CV, e as excelências que eles são. Aqui, 2 vezes carimbaram aqui. Isso aqui são protocolos da instituição do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui dispensa hemorragia de ministro. São atos de Estado interpoderes. Como são os atos de Estado na esfera internacional. Então, aqui está a convocação aqui, quer dizer, isso aqui, uma invocação aos excelentíssimos senhores chefes das instituições criminosas essa invocação aqui foi feita através, ó, embaixo, ó, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, estão tudo assinadinho aqui, ó. Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Federal. Com apresentação aos comandos militares. Apresentação aos comandos militares, porque as Forças Armadas não são poder. Não têm capacidade de tutela da nação. Eles são o que o nome diz, força. Como força, elas equipam o povo, como o revólver nos equipa na cintura. Então, apenas eu, como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, mostrei para elas. Aqui, os excelsos do Supremo, os excelsos da Procuradoria-Geral da República, o diretor-geral da Polícia Federal, estão dizendo que reconhecem os excelentíssimos senhores chefes do PCC, do CV e das demais organizações aqui, iguais a eles. Ou seja, estão sendo invocados pela instituição da Presidência da República no desempenho da magistratura de Estado. Eles estão dizendo que se acabou o Estado no Brasil. E tendo se acabado o Estado no Brasil, entra em ação, então, o ministro Gilmar Mendes, prestando o extraordinário serviço ao Brasil de destruir a estrutura do Estado paralelo, comunista, terrorista de bandidos, que está inoculado no Estado democrático de direito. De forma que eu, o presidente constituinte da República, vou começar a despachar amanhã
ali na Praça dos Três Poderes, onde o povo brasileiro, no exercício direto do poder, em reunião constituinte, me instituiu o presidente constituinte da República, cuja investidura me investe da magistratura de Estado e do Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas. E aí, então, quem vai receber os expedientes da Presidência da República são o excelentíssimo senhor Marco Polo, excelentíssimo senhor Fernandinho Beiramar, excelentíssimo senhor Neguinho do Borel, excelentíssimo senhor Neném, e para aí afora. Eu tenho a lista de todos eles, inclusive das organizações todas, porque como presidente da República tentei isso aí tudo em mão. Mas eu submeteria atos de Estado ao oráculo constitucional do Brasil, com estas excelências, não com todo o respeito que eles me merecem. A solução é limpar o Supremo Tribunal Federal. Não posso exonerar os ministros, mas eu posso destituí-los do cargo com acusação que pesa sobre eles de serem os autores, com Michel Temer, Dilma Rousseff e Lula da Silva, do crime contra a humanidade, de genocídio que a humanidade sofre em mais de 11 milhões de pessoas assassinadas na nação brasileira. Ora, na base de 94 pessoas por dia eliminadas nos corredores de extermínio do SUS. Vocês sabem quanto as suas excelências aqui e o Supremo, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, ganham em assassinatos das organizações criminosas? Não, porque as organizações criminosas não praticam nenhum crime. É lição de desenvolvimento humano no acervo de conhecimento da humanidade que eu aprendi nas escolas de inteligência. E todos os policiais federais e todos os militares dessa área aprendem também. Que para se tirar os bandidos da rua, você tem de tirar do poder aqueles que, nos respectivos desempenhos de autoridade, produzem a degeneração moral que os gera. Então,
638 senhores brasileiros que estão amontoados nas penitenciárias, dos quais o ministro Gilmar Mendes disse, do seu momento em que foi presidente do Conselho Nacional de Justiça, que 60% dessa população são encarceradas há 5, 6, 8 anos, sem sequer terem condenação. E a nossa Constituição, que eu escrevi, não fui eu que fiz isso lá, mas não importa quem escreveu, eu estava junto, eu sou autor do livro. E lá está escrito: ninguém pode ser considerado culpado no Brasil sem sentença penal transitada em julgado que assim o considere. É o artigo 5º dos direitos fundamentais da pessoa humana. E então, mais de 30% de brasileiros encarcerados são credores da União de pesadas indenizações. E isso vem provar que não temos advogados dentro do Brasil, embora tenhamos docentes, especialistas em direito do Estado, aprendido em Cuba. Porque se tivesse pelo menos um advogado no Brasil, esse um já estaria com 30% de 638 mil encarcerados cobrando indenização da União. Indenização que eu, na presidência da República, teria de estar pagando já. Porque é evidente que a Justiça já estaria condenando a União. Porque o ministro Gilmar Mendes adiantou isso no julgamento do habeas corpus do Lula. E dia 26, agora, o Lula estará sendo solto. E solto sem exames, com ação penal que o levou para a cadeia. Por quê? Porque não existe Estado. O doutor Sérgio Moro tem autoridade de investidura para administrar o contraditório penal entre o Ministério Público e a sociedade, mas não tem investidura de poder de coação para prender o condenado. Ele só pode condenar, mas não tem poder de coação para prender. Ele é uma autoridade de concurso público por investimento, por investidura de cargo. Não tem no cargo o poder de coação para prender. E aí vem outra coisa para os advogados. Se tivéssemos um advogado dentro do Brasil, nós teríamos mais uma enxurrada de arguições de nulidades. Já imaginou quantas? São 117 milhões e 700 mil ações. Ainda ontem estive recebendo informações disso no Conselho Nacional de Justiça. Entre 105 milhões de brasileiros que constituem a
população economicamente ativa. Já imaginou, então? Seria, no mínimo, mais 100 milhões de atribuições de nulidade, defeitos forenses, porque não existindo Estado, como é que vão se processar demandas judiciais? Eu sabia disso desde o dia 1º de janeiro de 2015, quando, por assalto ao poder feito pelo Foro de São Paulo, com as organizações terroristas, o Instituto Lula, José Dias Toffoli e Rodrigo Janot, colocaram Dilma Rousseff no poder através de mandato fabricado nas urnas eletrônicas, que é a maior farsa, tanto que só o Brasil, Cuba e Venezuela usam isso. E o inventor disso está preso nos Estados Unidos, com uma multa de 170 milhões de dólares, que ainda não pagou. Então, meus senhores, minhas senhoras, vocês se espantariam das excelências aqui que eu pedi para elas fazerem. Está aqui. Vos requisita, sou eu, para as seguintes missões: prender Michel Miguel Elias Temer Lulia, bandido, terrorista, pátrida, genocida, ladrão do país, esbulhador da instituição da presidência da República e assaltante quadrilheiro dos cofres públicos pela modalidade de cargos, funções e serviços públicos, em virtude do decreto de prisão dele, constitucionalmente solenizado perante a Corte Constituinte, estar retido pelo doutor Rogério Galouro, seu preposto na Diretoria-Geral da Polícia Federal. Recuperar o Palácio do Planalto para a instalação do expediente de governo, que a tragédia do país não permite mais tolerância. Assaltar bancos, casas lotéricas, agências dos Correios, carros fortes, igrejas. Sim, Jesus é que estabeleceu isso. Quando ele invadiu o templo de Jerusalém e saqueou o que havia lá para comer e os cofres do templo. E aí vieram os fariseus lá querendo condenar ele. Ele saqueou com as tropas dele. E aí ele deu esta lição: nunca lestes o que fez Davi. Aliás, desculpe, Jesus, quando estava colhendo trigo no dia do sábado, estava com fome, ele estava andando, viajando, ele e os apóstolos dele, e daí, tinha uma lavoura de trigo, eles estavam comendo trigo ali. E aí vieram os fariseus querer prender ele lá, porque ele estava violando o sábado. Então, ele deu esta lição: nunca lestes o que fez Davi, quando teve fome com suas tropas, assaltou o templo e se supriu das ofertas e alimentos sagrados? Pois bem, senhores, há pouquinhos dias eu invoquei a bênção dos pastores, diáconos e outras coisas que não sei denominar. E sabe o que eles fizeram? Fizeram um culto das igrejas evangélicas para abençoar o Temer. E o Temer esteve presente e disse: recebi aqui
a luz de Deus para acabar com a greve dos motoristas. E fui eu que encaminhei à Polícia Federal o esclarecimento que eu, como presidente da República, preciso sobre essas igrejas pentecostais, não invocando, não me metendo nas rezas, não me metendo nos milagres que acontecem lá. E que eu acredito neles. Acredito que eu sou paciente de milagres. Não posso duvidar. Milagre que acontece em toda parte. Inclusive, um aconteceu no banheiro. A pessoa fazendo cocô lá dentro. Então, Deus, quando quer fazer as coisas, Ele não escolhe lugar. E nem quem esteja dizendo que vai fazer o milagre. Então, estou dizendo à Polícia Federal. Só a parte de lavagem de dinheiro para bandidos políticos, onde foi pego uma vez 5 aviões da Igreja Universal em São Paulo, carregados de dinheiro. E aí, Edir Macedo disse que era dinheiro da igreja, e dinheiro da igreja a Constituição considera sagrado. Consideramos sagrado ainda. Mas que esse dinheiro, então, não tenha compromisso com o crime contra a humanidade de genocídio da nação brasileira. Porque é Jesus que nos ensina. Naquilo em que acusares o teu irmão, a ti mesmo te condenas. Não aponte remela para o olho do teu irmão quando está escorrendo o pus do teu próprio olho. Isso porque a civilização dos dias dele estava exatamente como a nossa agora. Quando ele dizia para os advogados, sepulcros caiados, brilhando, escolaridade por fora e podres de inteligência. Dizia para os governantes, bandidos, massacradores de viúvas e alienados. Então estava do mesmo jeito que está agora. E então, tem igrejas, tem bancadas no maior âmbito de bandidos ladrões do país, que é o Congresso Nacional, agregados lá dentro, se abraçando lá dentro, se abençoando lá dentro. Então, essas igrejas também se arrolam entre os bancos, as casas lotéricas e tudo mais, que de uma forma ou de outra acabou com o Brasil. Da 18ª economia que era, em 1985, chegando à 11ª em 2002, e hoje voltando a ser a República das Bananas, porque não atingimos mais ofertas de produção no mercado externo. E nem temos sustentação financeira que nos coloque o índice econômico dentro das economias internacionais. Estamos, desde 2015, excluídos da poupança externa por vigaristas
vigarisse que o sistema financeiro interno é movido por emissões de real frio. E aí, assaltaram os sindicatos de caminhoneiros e sequestrar seus dirigentes, que têm levado os caminhoneiros a engano com o humilhante Michel Temer e suas quadrilhas. Indiferença entre eu, o magistrado supremo da nação, com os magistrados aqui que eu estou recebendo pelos magistrados do Supremo Tribunal Federal, com os substitutos deles, na anarquia em que está o país, e que obriga o ministro Gilmar Mendes a colocar para a rua um bandido da pior espécie, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Muito pior do que todos aqui os que o Supremo está dizendo que é igual a eles ou então melhor do que eles. Para dizer dos meus limites como presidente constituinte do Brasil. Então, senhores, minhas senhoras, é deste jeito que eu estou dizendo para vocês e para o mundo inteiro, porque já recebi propostas de compra disso aqui por a imprensa internacional, agências supridoras da imprensa internacional. Ainda não é momento para essas manchetes. Isso aqui eu fiz para dizer para vocês, acabando de uma vez por todas com essa picaretagem que está aí, com faxina geral, com intervenção disso, intervenção daquilo, tudo picaretas, custeado pela mesma bandidagem que está no poder. Isso aqui acaba com todos. Uma vez por todas, não deixa dúvida de que o Brasil, finalmente, depois de 518 anos de história, os quais se tira o período das Forças Armadas no poder, comigo junto, de 64 a 85, nunca teve. Existe hoje um chefe de Estado. Chefe de Estado por quê? Não tenho necessidade de assessores para dizer o que eu devo fazer. Já estou nomeando minha assessoria. Mas para eles me auxiliarem em tudo o que eu vou fazer. A partir do projeto Amazônia, que você foi ideia dos governos militares, a bandidagem no poder tinha acabado com ele. E eu recuperei. Recuperei recebendo subsídios externos, porque não encontrei ninguém dentro do Brasil para custear as despesas, que eram muitas. Tivemos de levantar o patrimônio do Brasil ainda a ser explorado, que é de 243 trilhões de dólares, que significa 11 vezes o PIB do mundo. E nisso conhecemos também a nossa capacidade financeira. Temos ouro que dá para chapear a terra. E eu, minha gente, isso demandava um chefe de Estado com o tempo de poder que eu tenho.
um currículo de destruição da cortina de ferro, da Guerra Fria, da destruição da União Soviética e de contenção do avanço do comunismo no mundo. E dentro do meu país, com dedicação total ao progresso que nós precisamos para a qualidade de vida. Desde 1964, quando o saudoso e insubstituível estadista, meu grande mestre, o general Golbery Cote Silva, me convidou para a assessoria de inteligência da presidência da República. E desde então, tenho mais 5 anos para entregar a tarefa. E é claro, voltar para casa. Deus nos abençoe e nos guarde a todos.